Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós aqui estamos já com uma claridade incrível, um sol maravilhoso, mas a temperatura de 7 graus. Sensação térmica de 4, né? A primavera. Pois é, nós vamos continuar agora nesse vídeo a falar sobre as diferenças que nós temos com os habitantes que provavelmente estão mais adaptados a esse planeta do que nós, né? Os mamíferos, os répteis, os insetos, todos eles são as aves, todos eles estão muito bem adaptados aqui no planeta Terra, menos nós. Sempre estamos sofrendo com algum tipo de problema causado pela atmosfera, pelo sol, pela radiação, pela umidade, pelo calor, pelo frio, etc. Mas antes vamos bater um papo ainda sobre o Egito e o Tutankhamon e o pai dele, Akhenaton, que tem a ver com a Irmandade da Serpente. Eu já conversei várias vezes, já fiz vários vídeos sobre a Irmandade da Serpente e eu estou sempre continuando porque esse assunto não se esgota, né? Então é importante que quem está chegando agora no canal, que assista os primeiros vídeos lá. Eu comecei com a Irmandade da Serpente. Foram vídeos primários ainda, já estava com material técnico sofrível. Agora estou com material muito melhor, um celular melhor, né? Não é muito mais sofisticado. Mas aprendi a mexer com o programa. Então os vídeos foram ficando melhores a cada série que eu publicava, né? Então é isso. É bom, importante vocês assistirem os vídeos anteriores. Façam um esforço. Os vídeos não são longos, 30 minutos no máximo, 26, alguns com menos ainda, para poder se inteirar, para que eu não venha repetir o tempo todo as mesmas histórias, né? Então vamos continuar aqui com Akhenaton, né? E a Irmandade da Serpente. Tem uma briga feia entre os dois. Uma frase que foi dita muitos anos atrás. Existe uma conspiração desse país para escravizar cada homem, mulher e criança. Antes de deixar este nobre cargo, eu pretendo expor este plano. Quem disse isso foi o presidente John Kennedy, uma semana antes de ser assassinado. O governo oculto já agia naquela época, e muito antes. Então vamos ver o que existe sobre esse enigmático faraó e sua estranha história de vida. Ele hoje permeia a história de cada um de nós, cabeças e mentes de cada um de nós, na verdade, né? O que nós sabemos até então é que ele implanta, ou tentou implantar, a primeira versão do monoteísmo na história da humanidade. É bom perceber que o monoteísmo ele só existe nessas três, né? No judaísmo, no islã e no cristianismo. São religiões abraânicas. Mas nós não temos registro nenhum desses personagens, mas temos do Akhenaton, nós temos de Tutankhamon, temos da mãe dele, Nefertiti, isso nós temos relatos históricos e registros históricos. E o que se sabe é que ele foi a primeira pessoa, né, que tentou, de alguma forma, implantar o monoteísmo no Antigo Egito. Então, aí nós vamos falar sobre a Irmandade da Serpente. A Irmandade da Serpente foi durante séculos a inquestionável autoridade no Egito e no resto do mundo. Ela se espalhou. Ela governou o Egito através da política e da religião, respectivamente, né, empoderando faraós, puppets, marionetes, né, como Macron, como o Trudeau, etc. E eles eram sacerdotes, e os sacerdotes do deus Amon, ajudando e consolidando esse poder, eles moldaram e criaram um mundo antigo com o conhecimento lá antediluviano. Eles haviam herdado como um legado técnico e espiritual. Bom, e dentre os legados que eles nos deixaram, para os egípcios, não para nós pegamos o que sobrou, né? Os egípcios já pegaram o resto daquela civilização antediluviana, com vários artefatos técnicos, vários conhecimentos na área da ciência, em todas as áreas, né? E essa turma que sobreviveu traz esse conhecimento, mas traz também a base, né, toda a estrutura da Irmandade da Serpente corrompida. Ela foi corrompida. Nós já conversamos muito sobre isso. Tem que ver lá o vídeo que eu publiquei lá atrás, a Irmandade da Serpente. E um desses deuses que aparecem, era o deus Sobek, que com a cabeça de crocodilo. Ele secretamente representava a Irmandade, ao lado de Ra, como deidade da criação. Sobek teria sido o primeiro deus que no final do dilúvio emergiu das águas depois do caos e tinha uma característica ambígua, pois foi depois associado ao mesmo tempo à guerra, né? No tempo que a Irmandade reinou,
né? E ele era tido como um Deus da criação, que trouxe conhecimento também, mas era associado à guerra. Era um Deus com poderoso conhecimento militar, tendo o seu nome associado em vários recibos, em marcas de dinheiro, metais preciosos, tudo tinha marca desse Deus, Sobek. Eu vou mostrar a imagem para vocês aí, depois desse take. Aí eu mostro a imagem do Deus Sobek. Então aí nós temos a origem do nome Messias, o Mashiach, né? Essa palavra tem o seu tronco familiar na palavra Sobek e seus parentes reptilianos. Ele era um reptiliano. Então eles se referiam muitas vezes a Meshach, ou Mushuz. Também já falei do Mushuz lá atrás. O Mushuz era um dragão. Era o dragão preferido de Marduk e de vários deuses do passado. Esse dragão tem a imagem dele no portão de Istar. Já mostrei, inclusive, uma escultura da cabeça dele no vídeo passado. Né? Então, essa palavra Meshach, ou Mushuz, ou Meshach, era conhecido, então, como uma herança da Irmandade da Serpente, e representava o dragão. E foi com essa palavra, ela foi traduzida de diversas formas, mas quando você falava que ia ungir um rei, o rei ou o faraó era ungido com a gordura ou óleo do Meshach, né? Palavra hebraica, Mashiach, né? Da onde ela derivou, isso significava ungir, ungido. O Messias é ungido. Todo rei egípcio, todo faraó, toda rainha era ungido com óleo do crocodilo do Nilo, ou do Mushu, do dragão. Essa coisa ficou até hoje. Você tem a coisa da unção com óleo na religião judaica. Você tem a unção com óleo da rainha da Inglaterra. Quem assistiu o filme da família dela, da história dela, vê que ela é ungida com óleo aqui no peito. O sacerdote fica até sem graça, ela consente, ele vai muito tremendo, faz uma cruz no peito dela com óleo. E daí tem toda essa herança da unção com óleo, que não tem nada a ver com o cristianismo, nem com as bases do cristianismo, e sim com Egito. Toda a religião cristã ela foi fundamentada lá dentro do Egito. Herdou tudo de lá. Então, na dinastia dos dragões, esses reis vinham a ser conhecidos como os Messias ou ungidos. A Irmandade da Serpente teve todo o cuidado em fazer com que a sua genealogia e filosofia sobrevivessem ao passar dos milênios. Ela fez com que os símbolos de sua existência ficassem habilmente, né, disfarçados em nossa consciência. Uma dessas marcas mais conhecidas é o do caduceu. Eu mostrei no vídeo passado, estou mostrando agora de novo. Que ela é usada pela Associação Médica da América e em todo o mundo. Em todo o mundo essa marca é usada, a marca da medicina, né? É sempre a serpente enrolada num cálice, no caduceu. Também até nos filmes de ficção científica você vê isso, nos filmes de Star Trek, quando a pessoa era levada, um tripulante, para o sick bay, para a enfermaria, sempre eles focavam a porta da enfermaria, o símbolo do caduceu. Vai colocando no inconsciente. E esse símbolo também é símbolo de uma das mais poderosas corporações do mundo, que é a indústria farmacêutica e seu poderoso conglomerado. Nas embalagens, nas receitas em todo o mundo, existe a marca RX, R em letra maiúscula, com o X que representa o olho de Horus e se pronuncia Rex. Rex, rei, né? Antigo significado da palavra rei. E aí nós temos mais uma pista de quem realmente governa o nosso mundo. Essas organizações super secretas, essas grandes corporações, que pertencem a uma irmandade que nós nem conhecemos, nem vamos conhecer. Eu estou mostrando para vocês a foto de um remédio que eu comprei no Canadá. Eu tenho alguns aqui da Holanda também. Aspirina, com receita médica, vem lá a marca. Todos esses remédios têm essa marca no mundo inteiro. Então nós vamos ver que a Irmandade da Serpente reinou no Egito por 18 dinastias. É um tempo de excepcional cultura e avanços, etc., nas esculturas, nas obras, na arquitetura, mas a máfia dos sacerdotes que comandava. Isso não só no Egito, no mundo inteiro. Então aí você vê como houve um choque violento no Egito quando alguém surgiu de uma forma misteriosa, desmonta toda a farsa, expõe o sistema fraudulento de uma religião com centenas e centenas de deuses e templos,
Todo mundo pagando o seu dízimo lá, todo mundo pagando a sua oferta, todo mundo entregando tudo que pode à cobrança do templo. O templo é que governava, o templo é que mandava. Então essa pessoa, sua família, está até hoje envolvida em mistérios e controvérsias e, é claro, também muito mal entendido e atolado em desinformações, como quase tudo da sua vida que foi apagado e destruído. Nós temos poucas pistas para mostrar esse quebra-cabeça. Esse homem que foi responsável por tudo isso chama-se Akenaton. Né? Como os faraós egípcios tinham vários nomes, eles tinham pelo menos uns 5, era chamado de Akhenaton, Ikanaton, Amenófis ou Amenhotep. Né? Mas o nome mais conhecido que ficou foi Akhenaton, um superstar egípcio que com sua lindíssima esposa Nefertiti povoou e povoa as mentes de muita gente até hoje, inclusive a minha. Bem, essa máscara Tutankhamon, ela está em cima de um aquecedor, viu? Esse é um aquecedor antigo pra caramba, o prédio é muito antigo. A Holanda, os prédios são muito antigos, tá? Esse não é muito, né? Tem prédios aqui de 1500, 1600, esse aqui é de 1950. Mas é bem antigo e usa o gás russo, viu? Esse aqui é o grande problema. Mas vamos continuar. Vamos fazer um recorte agora, falamos sobre Tutankhamon, o pai dele, Akhenaton. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Vai ser sempre assim, uma continuação, porque não dá para falar tudo num vídeo só. Então é importante que quem está chegando agora dê um pulinho, pelo menos uns 10 vídeos lá atrás, e comece a acompanhar até aqui, né? Então esse recorte que eu vou fazer é sobre Ramsés, um outro faraó famoso, talvez o mais famoso, um grande Ramsés, que colocou habilmente o seu nome em vários monumentos, como no caso do Akhenaton também. Mas em 1902, quando um grupo de cientistas examinava a múmia do famoso faraó, né, ele tinha recém-chegado ao Museu do Egito, no antigo Museu do Egito, na Praça Tahrir, né, na cidade do Cairo. É o anterior, foi o primeiro. Depois teve o outro museu egípcio e agora tem o mais novo. Então, mas esse evento que chocou todos que estavam ali reunidos. Foi um evento incrível. Até mesmo romancistas de estatura na época, que eram pessoas, escritores famosos, como Pierre Loti e Vicente Blasco Ibanez, que descrevem esse evento, né, e esse evento é contado nas obras desses escritores, já apareceu em jornais também. A história começa o seguinte: após a sua descoberta do túmulo do Ramsés, lá no local chamado Deir el-Bahari, em 1870, a múmia dele, a múmia de Ramsés II, junto com muitos de seus companheiros faraônicos, foi transferida para o Cairo e alojada no Museu Bulaq, antecessor do Museu Egípcio, do antigo Museu Egípcio. Lá ela foi para ser estudada pelos maiores especialistas mundiais na época. Então, em 1886, a múmia de Ramsés o Grande foi estudada pela mais alta autoridade arqueológica do país, Gaston Maspero. Ele era diretor-geral do Serviço de Antiguidades Egípcias, que, diante de muitas autoridades, confirmou a identidade do faraó, graças a uma inscrição lá no sarcófago dele. No entanto, além de quando estavam retirando as bandagens da múmia, Maspero revelou 3 inscrições gravadas no caixão. A primeira explica que a múmia já havia sido restaurada no tempo de Herihor, em 1106 a 1077 a.C. Quer dizer, a múmia já tinha sido restaurada, é como ela era antiga. Normalmente, essas múmias estavam em túmulos que não foram construídos pelos faraós, já estavam lá há muito tempo. Isso era muito comum, mas a arqueologia tradicional não vai contar isso para vocês. Então eles dizem que a transferência da múmia do grande faraó, né, foi feita uma reforma na múmia, né, ela foi transferida da localização original para o túmulo do pai dele, que era o Seti I, e depois para o túmulo da rainha Amose e Hapi, da 17ª dinastia, cerca de 1440 a.C. Mas a múmia de Ramsés, que estava em muito bom estado, foi finalmente alojada em uma sala especial e protegida sob uma cobertura de vidro. Em 1902, onde é a atual sede do antigo Museu Egípcio, no Cairo, né, as múmias foram colocadas lá. As múmias reais, inclusive a de Ramsés II, foram dispostas no primeiro andar do edifício, mas elas ainda não estavam disponíveis para visualização pública. De fato, elas só podiam ser vistas por visitantes ilustres, em casos muito excepcionais.
Entre esses visitantes incluíam prestigiosos romancistas, como eu falei no início, o Pierre Loti, Vicente Blasco e Ibanez, e só essa turma. Era uma elitezinha. O Egito, nessa época, era uma colônia inglesa, praticamente. Eles não tinham nada, nenhum poder. O Egito estava sob o comando, estava sobre a jurisdição do Império Turco. Nessa época existia o Império Turco. E eles tratavam aquilo ali como um certo desleixo. Mas quem estava por trás eram sempre os ingleses ali, trabalhando nas pesquisas. O turco, na época, não dava menor valor para ruínas arqueológicas, nem achados arqueológicos. Eles foram começar a pensar nisso a partir do final do século XIX, século XX. Nunca ligaram para isso, por causa da religião deles. Pois bem, então naquela época falar em magia das múmias e possíveis maldições era bastante popular e romances estrelados por múmias malvadas que voltavam à vida estava começando a fazer sucesso entre os leitores. Então Lott, que estava acompanhado do diretor Gaston Maspero, visitou o museu em 1907 e ficou impressionado com essa história que aconteceu pouco antes, logo após a inauguração do museu. O escritor Blasco Ibanez, ele contou esse fato num trabalho dele chamado Around the World of a Novelist, a volta ao mundo de um novelista. Ele diz o seguinte: a verdade é que a múmia de Ramsés II, sem perder sua imobilidade reclinada, levantou uma das mãos, batendo na tampa de vidro, de uma maneira bem forte. Ele disse o seguinte: a maioria das pessoas que estavam ali correram apavoradas em direção às portas, lutando para ver quem escapava primeiro. Porque deve ter gente correndo até hoje. Imagina, está olhando uma múmia e de repente, pum, ela se mexe. Ramsés II, ele realmente levantou o braço esquerdo. Mas a explicação para tal evento é bem simples. A múmia do faraó não estava naquele momento em um ambiente controlado. E uma mudança brusca de temperatura fez com que os tendões do braço se contraíssem espontaneamente. Espera. O próprio Blasco Ibanez explica no livro dele que as articulações da múmia sofreram a dilatação produzida pelo calor e que, em certos materiais, faz com que ele tenha movimentos espasmódicos, né, dos braços. Ele mexeu. De fato, o cientista britânico Sir Grafton Elliot Smith, ele estava estudando e fotografando a múmia de Ramsés II, quando seu ajudante começou a remover as bandagens que cobriam o braço do faraó, as fibras longas e compridas do membro subitamente se contraíram e os cientistas que estavam ao lado da múmia recuaram quando viam o grande faraó mover um braço, parecendo acordar do seu sonho milenar, fazendo um gesto que seria uma ordem. Obviamente, nada sobrenatural aconteceu e a múmia do faraó não pretendia indicar nada. Mas se fosse possível, né? E se ele tivesse dito alguma coisa ao que estavam ali reunidos? Nós nunca vamos saber, né? Pois é, isso é real. Isso é história. Pois bem, para dizer que eu não falei de flores, elas estão aí. São outro tipo de tulipa. É muito linda. Super linda. Pois é, e não nasceu por acaso, não. Não foi feita de um caldo de lama, bactérias, e virou isso aí, não. Não mesmo. Pois é, vamos continuar. Agora vamos falar sobre aquelas diferenças, né, entre nós e os habitantes originários desse planeta, os animais que vivem aqui. Eu falei com vocês, seriam 15 exemplos, né? Vamos agora para mais um. Todo vídeo eu vou colocar um, né? Por exemplo, eu faço um resumo, evidente. No final do vídeo tem a capa do livro, já me perguntaram qual foi o livro que eu me baseei. Todas as pessoas, às vezes as pessoas me perguntam lá no bate-papo, lá no Message, para eu colocar uma lista de livros. Eu tenho para mais de 500 livros. Eu não vou colocar uma lista de 500 livros. Eu uso vários livros. O tempo todo. Tem uma pilha deles aqui, em holandês e em inglês. Eu já mostrei algumas vezes. As pessoas vivem me perguntando. Ok? Cheio de anotações. Aliens in Ancient Egypt. Ok? The Brotherhood of the Serpent and the Secrets of the Nilo Civilization. A Irmandade da Serpente e os Segredos da Civilização do Nilo. Não vai encontrar em português, só vai encontrar em Amazon. E não adianta botar o título em português, porque eles trocam o título quando publicam no Brasil. Esse é o original. Tem vários, né? O Magician of the Gods. Também. Tá? Tem o outro que é muito difícil de achar. Símbolos mágicos no Antigo Egito. Né? Pois bem, mas vamos continuar com aquela
hipótese, né? De que nós não somos desse planeta. Viemos de um outro lugar. Ou nossos genes foram trazidos de outro lugar. Vamos lá. Perda ou a falta de pelos pelo corpo? Eu já sofro disso já há algum tempo. Esse é outro exemplo de que estamos mal adaptados ao nosso ambiente, apesar de milhões de anos de evolução. Mesmo na África, onde nós supostamente evoluímos, pode ficar bem frio à noite. Quem já esteve lá sabe disso. No deserto, a temperatura chega a 1 grau, 0 grau à noite. Em algumas regiões da África, África do Sul, ou mesmo no interior da África, né, na África Meridional, algumas regiões faz frio pra caramba à noite. Eu já esteve em Johannesburgo também. Nossa, é frio, muito frio. Nós temos que nos embrulhar para poder evitar a hipotermia e a morte. Então a grande questão é por que nós perdemos a maior parte dos pelos do corpo em primeiro lugar? Pois é, os melhores cientistas do mundo lutam com essa questão há centenas de anos. Tem havido muitas teorias que parecem plausíveis, mas quase todos os anos surge uma outra que derruba tudo o que aconteceu antes. Algumas das ideias que foram propostas para explicar a nossa perda de pelos no corpo incluem menos piolhos, outros parasitas externos, temos menos probabilidade de pegar fogo, é mais fácil você perder o seu corpo do que ele pegar fogo. Ele fez uma tradução aqui, não ficou muito clara. Mas ele diz que pelo calor, pela transpiração, nós podemos regular nossas temperaturas adicionando ou removendo camadas de roupas, né, como eu estou agora. Ou usando diferentes materiais, permitindo que nós nos aqueçamos. E essa qualidade de colocar a vestimenta e roupas especiais nos permitiu colonizar várias partes do mundo que de outra forma seriam inóspitas, né? Como no Canadá, por exemplo, a região, tem os inuits morando lá perto do Polo Norte, ou mesmo aqui na Europa, lá para cima, mais para a Noruega, né? Para a Finlândia, para o norte da Europa, é frio, frio, frio o ano inteiro. Nós tivemos agora um passeio que nós temos de bike no parque, a temperatura era de 4 graus. E todo mundo na praça, passeando, numa boa. Pois é, mas todo mundo agasalhado, né? Não tem ninguém nu, porque se ficar nu nessa temperatura, você vai morrer. Então isso aí seria mais uma das hipóteses, né? Então falar que os macacos suam, que os macacos têm pelo pra caramba, mas eles também têm suam e tal. Pela questão dos piolhos, nós perdemos os pelos e ainda para poder evitar o piolho. Mas o macaco, cada um cata o piolho um do outro, então não é por aí. São cuidados mútuos, né? Nós provavelmente perdemos os pelos do corpo muito antes de aprendermos a fazer e controlar o fogo. Outros macacos suam, né, apesar de terem pelos, e no final vem a questão do resfriamento. Mas existem dois lados do debate do resfriamento, e isso apresentou aos cientistas um enigma de séculos. O fato é que ter cabelo pode realmente tornar a transpiração mais eficiente, porque cada cabelo age como um radiador, né, para dissipar, leva a umidade para longe da pele. E isso aumenta a taxa de evaporação e ajuda o animal a esfriar mais rapidamente. O cabelo em nossas cabeças também provou que ajuda no resfriamento em vez de impedi-lo. Eu tenho que usar chapéu, e eu sou um cabeça quente. Outros mamíferos, como os grandes felinos, geram muito mais calor corporal do que nós quando normalmente você pega um gato, né, um cão, né, um animal mais selvagem, já teve a oportunidade de ver isso. Se ter menos cabelo permitisse que o resfriamento do corpo fosse mais rápido, né, eles também teriam perdido o cabelo. Outra teoria muito popular sugeriu que nós não temos pelo no corpo pela mesma razão que os animais como os elefantes e hipopótamos não têm, porque eles podem ficar se refrescando, borrifando, submergindo na água, chafurdar na lama, etc., nadar, né, tomar banho, água fria. Isso certamente pode nos refrescar também, né? Mas não é uma atividade particularmente comum, especialmente nos trópicos e no mundo em desenvolvimento, né? A água pode ser escassa na África e eu acho que os humanos nunca se afundaram na lama para se refrescar, né? A não ser banhos de lama em spas. Esses aí não contam, tá? Ninguém tem essa mania de ficar mergulhando igual eu vejo no parque aí. Até os bichinhos todos. Vai na lama, cachorro ama então.
Há uma teoria, então, que nós perdemos o cabelo durante um dos períodos de glaciação, quando os alimentos na Terra se tornaram escassos e nós fomos forçados a caçar na água. A teoria sugere que aqueles com menos cabelos secaram e, portanto, se aqueceram mais rápido do que aqueles com mais cabelos, que tinham maior probabilidade de morrer de hipotermia. O problema aqui, é claro, é que nós também precisamos manter aquecido em terra durante o período de glaciação. E ter cabelo teria sido uma coisa muito boa. O que realmente precisávamos era de um tipo diferente de cabelo, pelo, né? Ou uma secreção oleosa para torná-lo à prova d'água. O mesmo tipo de coisa que você encontra em patos e focas, por exemplo, aqui na Holanda, no Canadá, é impressionante. Eu comento, os patinhos no meio do gelo, temperatura 10 negativo, 15 negativos, estão nadando lá no meio dos blocos de gelo. Você olha a patinha de um bichinho daquele, é uma coisa impressionante. Olha a nossa mão, tem que botar uma luva. Hoje mesmo eu tinha que pedalar com luva, não dá para andar sem luva, vai dar hipotermia. Né? Tem o frostbite, que é uma coisa dolorosa. Quem já teve frostbite sabe que aquilo ali é a porta do inferno. Já tive no dedo. A Magdalena já teve também um congelamento rápido, mas dói como se estivessem arrancando o seu dedo sem anestesia. É uma loucura. E isso mostra a nossa fragilidade. Desde os tempos imemoriais, do tempo das cavernas, os homens se vestiam com pelos, com botas de pelo, caçavam os bichos para poder se cobrir. Há uma total inadaptação. Eita, né? Essa teoria, então, do cabelo, né, não funciona. Nós perdemos o pelo por intervenção genética, no nosso DNA. Então, aí tem a teoria do macaco aquático, né, que também é chamada a teoria dos mamíferos marinhos, né? Baleia, né, os golfinhos, os mamíferos marinhos que vieram para a Terra, mas nunca encontraram o cielo, nunca acharam essa transição. Eles inventaram uma transição, mas não tem. Existem uma série de teorias interessantes que vale a pena, né, a gente conversar daqui para frente. Né? Então, essa teoria que sugere que nós provavelmente fomos criados por extraterrestres, né, que inseriram genes de um mamífero marinho altamente evoluído em um dos hominídeos nativos da Terra. Bom, aí nós temos uma escultura da cabeça de uma das filhas do Akhenaton, o cabeção, ou a deformação, não é uma deformação, aliás, é natural, né? Aqui o Akhenaton, um rosto completamente diferente, também tinha uma cabeça enorme. E aí o livro do Ouro ao Euro, do Daniel Hobbes, que eu falei com vocês no vídeo passado, eu vou deixar o WhatsApp dele nos comentários do vídeo aí embaixo, para que vocês possam adquirir o livro, entrando em contato com ele, ok? Vamos prestigiar os escritores brasileiros. Então é isso, por hoje é só. Até sexta-feira que vem. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pelo apoio. Eu tenho lido todos os comentários, alguns eu consigo responder. Né? E vamos continuar com essa história muito interessante do livro do Ellis sobre por que nós somos ETs. Ok? Um grande abraço meu e da Madalena para todos vocês e até sexta-feira.